Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão pública de defesa da dissertação de mestrado da mestranda Natália Regina Pinheiro Queiroz, dissertação intitulada A Retificação Extrajudicial do Registro Imobiliário no Brasil por uma compreensão teórica à luz do processo constitucional. Cumprimentando aqui a presença de queridos amigos, amigos que eu tenho no meu coração, que são colegas da academia e da vida profissional também, a começar pela professora externa, a professora Thaís Ramos. Gostaria de deixar aqui registrado, né, publicamente, a minha admiração, meu carinho gigantesco para a professora Thaís Ramos, uma excelente profissional, excelente pesquisadora e autora, uma pessoa que eu acompanho já de longa data, uma trajetória sempre brilhante na academia, nas participações do Comped, já participou de outra banca com a gente, um pouco mais cedo, e também participa já há longos anos do Comped, coordenando GTs, e também nós já tivemos a honra de ter a professora Thaís aqui também no PPGD, participando de um workshop sobre o currículo Lattes. Se não me engano, foram 4 horas, ou quase 4 horas de workshop, de horas diretas, né, sem intervalo. Então, só a professora Thaís mesmo para aceitar um convite desse do Sandona, né? Então, professora Thaís, mais uma vez honrado com a sua presença aqui, muito obrigado pela presença, por dispor de tempo para a leitura do trabalho da Natália, né, e por estar aqui hoje num horário tão apertado, né, com aula e com tudo mais. Então, mais uma vez, muito obrigado. E aí eu cumprimento também os meus colegas de PPGD, né, professora Gabriela Oliveira Freitas, que hoje certamente vai bater o recorde mundial de bancas no mesmo dia, né, 4 bancas no mesmo dia. Professora Gabriela, muito obrigado pela presença. E professor Adriano Ribeiro, também muito obrigado pela presença. Um direto amigo e irmão que eu tenho na academia, meu braço direito e esquerdo, no PPGD hoje. Tudo que a gente faz tem participação do professor Adriano. O sucesso do programa se deve muito à presença do professor Adriano. E então, fico muito honrado de tê-los aqui como partícipes desse momento especial, que é a banca da Natália. Natália, de pronto, já te agradeço por ter me convidado desde o início para ser seu orientador. Já te acompanho de longa data, desde a graduação, você e o seu irmão e a sua irmã também, né? A família que eu tenho, assim, estão no meu coração, tenho uma admiração gigantesca por todos vocês. Então, a felicidade de te ver chegando aqui nesse momento de coroamento do término do seu curso, e já te dando os parabéns por esse momento também, né? E para não me alongar mais, eu já te passo, então, a palavra pelo prazo de 20 minutos. Caso você precise de mais algum tempo, eu vou te conceder, tá? Se você precisar, eu te ajudo a controlar aqui o tempo, vou te fazendo um sinal de que faltam 5 minutos, 3 minutos, se for necessário, tá? Mas fica tranquilo, pode fazer uma apresentação, que eu sei que você domina o assunto, e depois a gente passa ao momento de debates do trabalho. Eu vou primeiro passar a palavra à professora Thaís, depois a professora Gabriela e depois o professor Adriano. E depois da fala de cada um dos professores, eu vou te dar a oportunidade, Natália, de você fazer os esclarecimentos que forem necessários aos professores. Eu peço a você que anote tudo, tá, que for falado, e seria isso, ok? Obrigado mais uma vez, você está com a palavra. Bom, inicialmente, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer o presidente da banca, professor Dr. Sérgio Sandona, e que foi meu orientador. Então, agradeço muito, que além de orientador, foi um amigo. Se não fosse toda a compreensão, o auxílio, a gentileza, os ensinamentos, dificilmente eu teria chegado até aqui. Agradeço a presença e cumprimento a professora externa, a doutora Thaís Ramos, dizer que é uma honra tê-la aqui na minha banca. E agradeço e cumprimento aos professores doutor Adriano Ribeiro e a professora doutora Gabriela Freitas, que vem contribuindo com a minha dissertação desde o momento da qualificação. Então, muito obrigada. E agradeço todos os demais que estão presentes aqui. O título do meu trabalho, né, é a retificação extrajudicial do registro imobiliário no Brasil por uma compreensão teórica à luz do processo constitucional. Indaga-se como tema-problema
quais aspectos teóricos aplicáveis à retificação extrajudicial do registro imobiliário permitiriam efetivamente contribuir com o exercício constitucional do direito de propriedade no Estado democrático de direito, bem como com o direito de acesso à efetiva solução de conflitos. Como hipótese, afirma-se que, considerando os resquícios, né, dos modelos liberais e do estado de bem-estar social que ainda repousam sobre o direito de propriedade, somente a compreensão do processo de retificação extrajudicial do registro imobiliário por meio da principiologia da teoria do processo constitucional, informada aí pelos princípios do devido processo constitucional, do contraditório, da ampla defesa, da isonomia e da defesa técnica, é capaz de conferir efetiva democraticidade ao Instituto, com reflexos na concretização do direito de acesso à efetiva solução de conflitos. Eu adotei como marco teórico o conceito de processo constitucional, nas perspectivas de José Alfredo de Oliveira Baracho e Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, que sustentam que o processo constitucional é uma metodologia de garantia dos direitos fundamentais, que informa e orienta os processos jurisdicionais, legislativos e administrativos. Justifica-se a pertinência do trabalho científico pela necessidade de garantir democraticidade ao processo de retificação extrajudicial do registro imobiliário. Porque no Estado democrático de direito, todas as questões de interesse da coletividade, inclusive a construção das decisões, devem sujeitar-se à participação das partes, atendidas às normas constitucionais e infraconstitucionais. E o trabalho ainda possui aderência à linha de pesquisa do programa, cujo título é Esfera Pública, Legitimidade e Controle. Bom, o objetivo geral do trabalho é oferecer à retificação extrajudicial do registro imobiliário brasileiro compreensão de base constitucional, compreensão teórica de base constitucional, que permita o exercício adequado do direito de propriedade, bem como a prevalência do direito de acesso à efetiva solução de conflito. O desenvolvimento do trabalho, ele estrutura-se em 3 capítulos. No capítulo 2, intitulado Serventias extrajudiciais à luz do processo constitucional, aborda a questão de esgotamento do judiciário, porque dados do CNJ apontam a crise enfrentada pelo judiciário diante do número de processos e que é necessário pensar em alternativas para melhoria do acesso à efetiva solução de conflito. E aí, nesse cenário, insere-se as serventias extrajudiciais como uma alternativa para assumir demandas que antes eram exclusivas do judiciário. Então, foram ampliadas as atribuições das serventias extrajudiciais, proporcionando esse desafogo do judiciário. Então, é necessário analisar, primeiramente, o regime jurídico das serventias extrajudiciais. Está previsto no artigo 236 da Constituição, são atividades exercidas em caráter privado por meio de delegação do poder público, exercidas por profissionais do direito dotados de fé pública, aprovados em concurso público de provas e títulos, e é uma atividade regida por vários princípios, como da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Bom, apesar de todo esse regime jurídico que a atividade possui, e além também de estar submetida aos princípios da administração pública, é necessário pensar no papel dos notários e registradores para além da legalidade estrita, e sim como garantidores de direitos fundamentais. Como os notários e registradores podem exercer o seu papel para garantir os direitos fundamentais e assim concretizar o Estado democrático de direito. Então, essa resposta ela passa pela compreensão, pela observância do processo constitucional. E no tocante ao Estado democrático de direito, o poder é uno e emana do povo, havendo divisão em funções fundamentais, que é um termo utilizado em substituição à teoria da separação dos poderes estatais, e essas funções fundamentais se concretizam dentro da estrutura constitucionalizada do processo. E aí parte da compreensão que a democracia não é apenas o voto nas urnas, né? A democracia é a participação do povo em todas as esferas estatais e decisões públicas. Por isso se insere também as serventias extrajudiciais nesse contexto. Então, nesse capítulo, aborda o processo constitucional, o conceito, que é uma metodologia normativa que informa e orienta os processos administrativos, jurisdicionais e legislativos, e ele possui vários pressupostos, né, como o contraditório paritário, a ampla defesa, no sentido de plenitude de defesa, de assegurar a ampla participação
dialógica no processo, com o poder de influir nas decisões, pressupostos da isonomia, da fundamentação racional das decisões, do recurso, do juízo natural, do direito à assistência do advogado e da reserva legal. Então, são os pressupostos, as garantias que orientam aí o processo constitucional. E o processo constitucional, ele permitirá que o acesso à efetiva solução de conflitos ocorra de maneira democrática. No capítulo seguinte, que é o capítulo 3, intitulado Estado Democrático de Direito, Registro Imobiliário e sua retificação, aborda as etapas do processo de retificação de registro imobiliário. Então, o processo de retificação ele deve ser lido à luz do processo constitucional para garantir a supremacia da Constituição, para garantir a legitimidade dos atos estatais e a fruição dos direitos fundamentais. E qual é a finalidade do processo de retificação de registro imobiliário? É adequar os registros às novas exigências da Lei 6.015 de 73, em tocante especialmente às características dos imóveis. Por quê? Antes da Lei de 6.015 de 73, não havia não havia tanto rigor na descrição dos imóveis, e havia muitas imperfeições, descrições imprecisas, o que causa insegurança jurídica. Então, para adequar, aperfeiçoar as descrições, os registros imobiliários de acordo com as exigências da lei, utiliza-se o processo de retificação de registro. Então, ele tem essa finalidade de aperfeiçoamento e correção do registro imobiliário. E, a partir da Lei 10.931 de 2004, é permitida a retificação se opere de modo extrajudicial, o que antes era restrito à hipótese de erro evidente. Ou seja, antes dessa lei de 2004, a retificação extrajudicial era utilizada somente em caso de erro evidente. Agora, alargou-se a utilização da retificação extrajudicial, privilegiando, assim, o trabalho das serventias extrajudiciais. E a retificação extrajudicial ela pode ocorrer de modo unilateral ou bilateral. Unilateral, quando não houver potencial risco, risco de potencial prejuízo a terceiro. Aí ela pode ser de ofício ou a requerimento do interessado. De ofício, a retificação feita de ofício é aquela em que o critério é do registrador, ou seja, ele ignora a participação das partes e é ausente o contraditório e a ampla defesa. Nesse caso, já se verifica que é incompatível a retificação de ofício com o Estado democrático de direito, porque os pronunciamentos decisórios refletem o poder estatal em nome do povo. Então, deve ser garantida a participação democrática das partes, e o que ocorre justamente por meio do contraditório e da ampla defesa. E no caso do contraditório, ele tem a finalidade de garantir a participação efetiva das partes no desenvolvimento do processo, garantindo a igualdade de condições para que elas tenham o poder de influir na decisão. E no tocante à ampla defesa, garante a plenitude de defesa e da produção da prova, com todos os recursos, os meios a ela inerentes. Bom, é isso aí explicando a retificação unilateral. Na retificação bilateral, desenvolve-se por várias etapas, inicia-se com requerimento da parte interessada, instruído com os documentos, planta, anotação de responsabilidade técnica, memorial descritivo. E nessa bilateral, como tem risco de potencial prejuízo a terceiro, a lei exige a manifestação, a anuência dos proprietários dos imóveis confrontantes. Ou, se não houver anuência, a notificação para que eles tenham ciência do processo e possam, assim, se manifestar. Então, nesse processo bilateral, há a participação das partes, mas não há previsão na lei a obrigatoriedade do advogado. Então, verifica-se aí que há uma incompatibilidade com uma garantia processual e incompatível também com o texto constitucional. Após essa fase da iniciativa, de apresentação de todos os documentos, o oficial faz a análise e ele pode fazer exigências. Ao final, profere a decisão pelo deferimento ou não da retificação. O capítulo 4, capítulo seguinte, intitulado Compreendendo a retificação extrajudicial imobiliária a partir do devido processo constitucional, nós tratamos do princípio da reserva legal, que é uma garantia do devido processo legal, que significa obediência à lei. Então, a reserva legal, ela confere legitimação democrática às decisões estatais,
pois garante que as decisões estejam em obediência à lei, que, por sua vez, é fruto do processo legislativo cujos representantes foram eleitos pelo povo, que é o denominado ciclo de legitimação democrática. E aí, nesse capítulo 4, é analisado o modo de aplicação dos códigos de normas estaduais, que são atos administrativos para uniformizar os serviços e os procedimentos no âmbito das serventias extrajudiciais. E aí eu cito como exemplo o Código de Normas de Minas Gerais e o Código de Normas do Ceará. A Lei 6.015, quando trata dos confrontantes, ela cita que são confrontantes os proprietários e ocupantes dos imóveis vizinhos. No Código de Normas Estadual de Minas Gerais, cita que são confrontantes os proprietários ou ocupantes, ou seja, relativizou uma regra que está na lei. E em relação ao Código de Normas do Ceará, estabeleceu um limite que o acréscimo da área no processo de retificação ele pode ir até 30% da área do imóvel. Ultrapassando esse limite, ficaria a critério exclusivo do registrador. Então, verifica-se aí que uma novidade em relação à lei. E em Minas Gerais relativizou uma norma que na lei já havia uma determinação e no Ceará estabeleceu um limite que não existe na lei. Pela importância do princípio da reserva legal diante do Estado democrático de direito como instrumento de legitimação democrática, não é possível conceber provimentos que ultrapassem ou inovem em relação à lei. Isso está no capítulo 4. E também trabalhamos a questão da fundamentação racional das decisões, que orienta o processo constitucional. O princípio da fundamentação das decisões, ele possui dupla face. Para as partes, para que elas conheçam as razões que formaram o convencimento do julgador, e aí elas podem, a partir disso, manejar os recursos cabíveis, e para a coletividade, que que viabiliza o controle da decisão. O princípio da fundamentação das decisões, ele possui relação com o princípio do contraditório, porque propicia a geração democrática de uma decisão jurisdicional participada. E o princípio também da fundamentação racional das decisões, ele assegura uma correta aplicação das questões alegadas, evitando que a vontade, que as decisões, elas sejam fruto da vontade pessoal do registrador. Então, ele vai ser obrigado a fazer a fundamentação racional das decisões. Bom, dito isso, a pesquisa apresenta como resultado que todos os pronunciamentos dentro do processo de retificação do registro imobiliário, por refletirem o poder do Estado em nome do povo, eles devem ser fundamentados, devem garantir o contraditório efetivo, a ampla defesa e a obediência à lei, porque a lei é fruto do processo legislativo e representa o povo. Então, assim, confirma-se a hipótese de que somente a compreensão do processo de retificação extrajudicial do registro imobiliário, por meio da principiologia do processo constitucional, informado pelo contraditório e ampla defesa, é capaz de conferir efetiva democraticidade ao Instituto, com reflexos na concretização do direito de acesso à efetiva solução de conflitos. Indica-se, assim, que as normas extrajudiciais que forem contrárias ou inovadoras em relação à lei, elas sejam questionadas, especialmente pelos operadores do direito. E, por fim, indica-se também a reforma da Lei de Registros Públicos, que é a Lei de 6.015 de 73, para garantir, para obrigar o contraditório efetivo, a participação do advogado e o dever de fundamentação de todas as decisões. Bom, com isso, eu termino a minha exposição, me colocando à disposição da banca aos eventuais esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigado, Natália. Eu passo, então, a palavra à professora Thaís Ramos, mais uma vez agradecendo pela presença, professora. Obrigada, professor Sérgio. Eu que agradeço novamente estar aqui nessa segunda banca, agradeço muito o convite, e é um prazer estar aqui mesmo na FUMEC, junto com o senhor, com a professora Gabriela, com o professor Adriano, com a Natália e demais presentes. Aqui a Camila ficou aí pelo jeito, né? A Cláudia também. E muito obrigada mesmo, pessoal, uma honra. E parabéns, professor Sérgio, pelo trabalho da orientanda, da Natália.
primeira coisa, quando eu olhei o trabalho da Natália, quando ela fala da retificação imobiliária, quando ela fala do... Logo que eu vi o seu trabalho, né, em relação à questão administrativa, na verdade, né, da retificação extrajudicial, do registro, questão de registros públicos, né? A sua foi falar do imóvel, mas eu logo lembrei do meu nome, que a gente teve a confusão, inclusive, agora do meu nome em função de registro público, mas em relação ao nome. Porque a Cláudia me ligou lá e disse, eu coloco Thaís Ramos ou Thaís Malman Ramos? Né? Porque tinha as duas coisas. Agora o Lattes lá identificou porque o meu CPF mudou, porque eu fiz a minha alteração do meu nome, justamente com a alteração agora da legislação. Eu incluí o sobrenome da minha mãe, porque eu estava para ajuização, para incluir o sobrenome da minha mãe, e eu nunca fazia isso. E aí veio a lei, eu disse, agora eu vou trocar, agora eu vou inserir o nome da minha mãe. Aí fui lá no cartório, assim, rapidinho, né, 5 dias, estava lá registrado. Daí está lá no CPF. Aí, quando eu olhei, assim, o trabalho da Natália, eu pensei, pois é, e agora? E agora? Claro que uma coisa, são coisas diferentes, obviamente que a gente está falando coisas diferentes, mas quando eu olhei, aí eu fiquei me questionando várias coisas, né? Mas, enfim, Natália, eu não sei se tu assistiu antes o que como eu fiz com a Camila, eu fui falando com ela sobre o decorrer do trabalho dela, como ela foi colocando, desde o título até as referências, e eu fui fazendo as observações metodológicas e também de conteúdo numa toada só, né? Eu fui dando essa sequência. Eu vou fazer da mesma forma para o teu, tá bem? E começando pelo título, eu vi que estava já ali desde o título, está muito bem delimitado, com a problemática já envolvida ali, também delimitado no tempo e espaço, porque você fala do registro e fala do Brasil, está bem delimitado no espaço, então achei que o título ele traduz mesmo o seu trabalho, né? Depois, em relação ao resumo, também achei bem completo. O tema está contextualizado, a problemática também está contextualizada ali, os objetivos estão claros, você inseriu a metodologia, aqui no teu tem a metodologia. Talvez o que tu poderia ter deixado mais claro é aquilo que o professor Sérgio insiste, professor Zandona, às vezes eu chamo de professor Sérgio, às vezes de professor Zandona, desculpa, professor, você sabe que eu sou, as minhas formalidades, elas são um pouco menos agigantadas, digamos assim, eu sou mais informal, né? E o professor Sérgio, ele fala bastante disso também, a gente observa, porque ele é o coordenador de curso, ele sabe bastante quanto a gente aperta na tecla do deixar conexão sempre com a linha de pesquisa, com a área de concentração, o projeto do professor. E aí, talvez poderia ter deixado mais claro no resumo também. Na introdução você faz isso também, fica claro, mas talvez poderia deixar mais no resumo. No teu resumo, eu vi que você colocou a conclusão no resumo. Eu já vi, eu não estou falando se está errado ou se está certo, a gente só pode dialogar sobre isso. Tem alguns autores aí de metodologia que vão dizer que não é bom colocar a conclusão no resumo, porque o resumo, é o que eu estava falando antes na outra banca, o resumo ele resume o meu trabalho, mas ao mesmo tempo ele tem que incitar o leitor a ler o meu trabalho. E se eu quero incitar ele, se eu for colocar já a conclusão, eu já estou falando para ele a conclusão. Aí eu já sabia o que você ia definir no seu trabalho, porque eu já tinha visto a conclusão. Então, alguns autores vão defender para que tenha conclusão no resumo, para que justamente tenha-se todo o apanhado ali, o conhecimento do teu trabalho em relação aí se vê no resumo. E tem outros que vão dizer, não se coloca conclusão por causa da instigação, que eu devo instigar o meu leitor. Então, por isso que eu disse, não estou dizendo que está certo, que está errado, só estou dizendo que tem autores que eu acabo, nos meus trabalhos, eu acabo não colocando. Eu coloco mais até como hipótese do que como uma resposta já, para não deixar claro para o leitor, porque eu quero que ele leia o meu trabalho. Então, eu faço mais ou menos nesse sentido, tá? Depois,
Aí no sumário sobre a estruturação do trabalho, eu achei bem legal a estruturação do trabalho, está muito bem definido, e ele está uma estruturação no sentido de fundamento, porque depois que eu li o teu resumo, eu pensei, ela vai ter que trabalhar, porque quando a gente está falando de princípios, a gente está falando da eficiência, da celeridade, da desjudicialização, da desburocratização, aí você vem com um resumo, eu pensei, como é que ela vai estruturar isso aqui para convencer a gente de que, de fato, pelo menos na minha visão, né, de que, de fato, a gente precise realmente do processo judicial, né? E aí, na sua estrutura, só olhando a sua estrutura, já dá para ver a firmeza do trabalho em relação a essa resposta que você vem a dar. Pela estrutura, quando você vai trabalhar o Estado Democrático de Direito, você coloca muito bem, e eu vejo que essa estruturação tem bastante quando você lê assim, o sumário, né? Só o capítulo 4 está um pouco menor que os outros, mas eu acho que aqui não tem problema, só se tivesse que aumentar algo lá. Talvez o que tu poderia ter feito, que eu aponto mais depois, mas em relação ao conteúdo, talvez poderia ter trazido mais casos concretos, talvez, até para, se quisesse, por exemplo, incluir num 4 para aumentar um pouco ele, talvez trazer mais casos concretos, talvez seria interessante. Eu vi que tu trouxe lá na página 64 do STF, né? Você traz, mas talvez para ficar mais prático o teu trabalho bem do direito positivo, assim, né? Talvez trazer casos práticos aumentaria e ficaria também mais redondinho, se quiser, né? Só sugestão também. Aí, na sua introdução, tu também usou todos os elementos. Você tem um ponto que também aqui, como a introdução, o resumo, a introdução e a conclusão são com palavras da gente, palavras próprias, eu vi que tu usou bastante referência na introdução. Talvez seria interessante colocar mais com as suas palavras do que não usar tantas referências. Às vezes a referência é necessária, né, para fazer o leitor entender algumas delas, mas ali eu vi que tem umas que talvez não sejam necessárias. E a introdução como um todo, ela podia ser um pouquinho mais desenvolvida, porque eu acho que também tem 3 páginas a sua, se eu não me engano. Metodologia também está bem completa, achei legal também, porque estava falando antes na banca da Camila, quem é professor de metodologia também acaba observando isso para entender o trabalho do aluno, acaba sentindo falta ou lendo a metodologia para ver qual o raciocínio que a pessoa vai usar. Mas você traz isso. Daí, no desenvolvimento do seu trabalho, como eu falei, a minha preocupação era em relação a ponderação de princípios, né? Porque daí tu tem quase que 2 lados aqui de falar do princípio do contraditório, ampla defesa, e ao mesmo tempo tem eficiência, celeridade, desjudicialização. E aí me deu um pouco de angústia assim no início, quando você coloca a sua problemática, o que você quer trazer. Mas depois, com o teu trabalho, eu fui percebendo, fui me convencendo. A Natália foi me convencendo. Né? Então, isso quer dizer que é um bom trabalho, Natália. Você foi realmente convencendo, mas ainda assim eu vou fazer umas perguntinhas. Eu gostei que você usou também, quando eu li o título, eu disse, será que ela vai usar o meu professor, Luiz Egon Richter, lá do Sul? Porque o Luiz Egon Richter que você usa, você coloca para a finalidade da retificação, do que é a finalidade, para qual finalidade, o que é um imóvel, você traz com ele. E ele foi meu professor de Direito Administrativo, lá do Rio Grande do Sul. E ele é do registro de... Porque eu sou do Sul, é perto de Porto Alegre, uma cidade chamada Lajeado. E Lajeado só tem um registro de imóveis, no qual ele era o tabelião lá, né? Daí então ele que dava aula para a gente disso, e aí eu disse, será que ela vai trazer o Luiz Egon, meu professor? E tem várias citações dele realmente. Talvez ele tenha, e agora os últimos eu não tenha lido, talvez ele tenha algo mais novo do que tu trouxe, mas em relação ao que tu trouxe dele, não mudou, por exemplo, um conceito de imóvel, né? Conceito de imóvel, ou o que é a finalidade, para que é a finalidade da retificação que você traz. Aí não vejo preocupação em ser uma referência mais atual ou não, né? Na página 31, você terminou, página 31
do trabalho, não do PDF ali. Você colocou que o processo constitucional é o processo constitucional que permite o acesso à efetiva solução de conflitos. Você colocou... eu já ouvi um pouco de você, mas eu queria entender por que o processo constitucional. Me pareceu que é somente o processo constitucional que traz essa efetiva solução de conflitos. Claro que eu sei que todo o teu trabalho, claro, ele traz em relação ao processo constitucional, mas aí eu fiquei me questionando justamente se efetivamente, será que toda solução de conflitos exatamente precisa, porque quando eu li a questão do processo constitucional, vem muito a questão do processo, né? Não necessariamente somente os princípios de contraditório, ampla defesa. Mas aí eu fiquei meio que em dúvida ali em relação a isso. E daí, nessas minhas angústias e dúvidas lendo o seu trabalho, e aí o professor Zandona escreve sobre isso na página 53, que você cita ele, né, falando do contraditório. Ele coloca assim, o contraditório se traduz nas mesmas oportunidades das partes serem ouvidas, daí entre parênteses, judicial ou administrativo. E aí, como o professor Zandona traz da questão do administrativo, o administrativo, ele traz também a possibilidade do contraditório, não traz? Para você, na sua visão, não sei, é que o professor Zandona escreveu isso, porque me parece, como eu vou dizer, que também teria a oportunidade do contraditório, talvez no administrativo. E aí eu não sei se ou faltou você falar mais sobre isso, eu queria ouvir um pouco mais de você sobre isso. E o professor Zandona deve ter a resposta, né? Claro, o livro dele, ele que escreveu, né? E aí, ainda mais ou menos na mesma pergunta, daí na página 66, você vai dizer que não basta o registrador, que eles põem a justificativa para as decisões do processo, né? É necessário que se construa uma contraposição entre as partes, de modo a permitir que a decisão seja democrática. Mas no judiciário, se a gente for ver, tudo bem que tem ali se ouve as partes, mas no judiciário, quem vai dar sentença vai ser um juiz também, somente um juiz. É claro que depois com recurso a gente tem mais juízes, né, no caso dos embargadores. Mas aqui no judicial, ele é só um juiz também. E também eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, porque eu quero me convencer definitivamente de que realmente como eu vou dizer, que o processo realmente, que seria melhor realmente o processo em relação ao contraditório, ampla defesa, sim, mas ao mesmo tempo eu fico me questionando muito sobre os outros princípios em relação à eficiência, à desjudicialização, à desburocratização, principalmente na parte unilateral, quando não tem prejuízo. Quando não tem o prejuízo, por que não, né? Por que não poderia ser? Então, eu só queria, como eu falei para você, as minhas angústias assim no trabalho são mais perguntas mesmo para você me ajudar mesmo a me convencer definitivamente da sua ideia aqui. E aí, depois, no final, eu vi que... e se tu não entendeu alguma pergunta minha, também a gente pode conversar tranquilamente. E aí, no final, na conclusão, eu vi que ela é curtinha, mas ela responde bem a problemática que você colocou. A hipótese que você colocou lá no início, você responde ela. Você consegue responder bem nas páginas que tu colocou. E em relação às referências, você também é legal que você também trouxe bastante referência e diversas no sentido
também trouxe livros, trouxe periódicos, e você trouxe professores do programa, trouxe, como comentei, o próprio professor orientador, acho que a professora Gabriela, ela também citou, então tem professores do programa citados, e como eu falei antes na banca da Camila, o que é muito importante a gente fazer com que a nossa pesquisa seja levada adiante, né? Seja realmente que nós, eu falo nós, já me incluí no programa, professor, nós do programa sejamos reconhecidos de fato, né, com as nossas pesquisas, né? Nós, eu digo, nos programas de pós-graduação. Né? Eu acho que era isso, professor. Obrigado, professora Thais. A leitura atenta sempre da professora Thais Ramos, que também é professora de metodologia, né, que fica aqui o registro. Então, esse olhar sempre atento é uma prova, Natália, que da qualidade da leitura da professora Thais, né, e das contribuições que ela trouxe aqui ao seu trabalho. Aí eu te passo a palavra, então, Natália, para suas considerações. Bom, professora, agradeço muito pelas suas perguntas, eu achei todas ótimas, vai ser mais uma oportunidade de abordar um pouco mais do meu tema, né? Na página 31, que eu vi que a primeira pergunta era em relação à afirmação que está aqui, que é o processo constitucional que permitirá o acesso efetivo à solução de conflitos. Na verdade, a frase continua, né? Não é só o processo constitucional que permite o acesso efetivo à solução de conflitos, mas ele permite que ocorra de maneira democrática. A solução de conflito ela pode ocorrer de várias maneiras, né? Vou solucionar o conflito, mas o processo constitucional vai garantir que ele ocorra de maneira democrática, com a participação das partes, com isonomia, com observância de garantias processuais, vão garantir que seja dado cumprimento ao princípio da isonomia. O conflito não só vai se resolver, mas se resolver de maneira democrática. Essa que era a ideia desse parágrafo, dessa frase. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas vou continuar aqui na página 53. Se quiser, pode me interromper também. Não, e você também pode me perguntar também, porque eu também como eu falei, eu não defini objetivamente ali a pergunta, como eu falei, as minhas perguntas eram mais no sentido, como eu falei, não é angustiantes, mas eu fiquei convencida com o seu trabalho, vou te dizer a verdade, eu fiquei convencida, porque no começo eu li, não, depois que eu fui lendo, eu disse, não, ela está realmente fundamentando, conseguindo. Só que, mas aí, em alguns momentos nos que eu apontei, aí pareciam que deslizava, por isso que eu queria te ouvir, só isso. Não é nada para te pressionar. Não, tudo bem, claro. Na página 53, a gente cita o professor Sérgio Zandona, que ensina que o contraditório se traduz nas mesmas oportunidades que devem ser dadas às partes de serem ouvidas no processo, judicial ou administrativo. Então, o administrativo, ele traz possibilidade de contraditório, claro, né? Porque as serventias extrajudiciais, elas não estão no contexto de poder judiciário, né? E eu estou aplicando a elas como administrativo. Então, eu busco aplicar algo que é mais próprio, assim, do judiciário, da função judiciária, que é exercido por um agente imparcial, que deve seguir um processo legal, devido ao processo legal. Estou aplicando toda essa estrutura ao administrativo para que eu consiga argumentar a sua aplicação nas serventias extrajudiciais. Na página 66, que você questiona, né, que no caso, no judicial, é um juiz que vai dar a sentença. No registro imobiliário, também vai ser um registrador que vai dar a decisão. Mas o juiz, ao proferir a sentença, ele tem a obrigatoriedade de expor todas as razões, os fundamentos, além de ouvir, dar oportunidade às partes. Então, pretende-se garantir que isso também seja aplicado às serventias extrajudiciais. E é uma situação complicada, porque os serventias extrajudiciais, os notários e registradores são dotados de fé pública. Então, fala-se muito em fé pública, justifica-se alguns atos por meio da fé pública. Eu tenho fé pública, eu vou fazer o ato e dou fé.
por meio da fé pública, por meio da busca da verdade. O registro tem que refletir a verdade. Então, até coloco no trabalho que a busca da verdade ela tem suas limitações práticas, até porque verdade é um conceito, não tem como trabalhar com ele, né? Verdade pode ser vista de várias formas. Então, para evitar que seja uma atividade arbitrária, é necessário impor limites. E quais os limites? Né? Os limites do devido processo legal, para evitar justamente fundamentar os atos com base na vontade do julgador, na vontade, no caso, do registrador. Bom, e quanto às demais observações, né, no resumo, eu coloquei a conclusão, não tinha pensado por esse outro lado, eu vou pensar. A ponderação dos princípios realmente fica, contrapõe com o princípio da celeridade, desburocratização, mas a que preço, né, a que custo eu vou da celeridade, desburocratizar e prejudicar ou não dar a oportunidade de ciência, de participação de algo que é tão importante, que trata da propriedade imobiliária, né? Então, penso que é isso. No mais, eu agradeço pelas demais anotações, anotei tudo aqui, pelas observações, com certeza contribuíram muito com o meu pensamento aqui, meu trabalho. Professora Thais? Não, eu estou satisfeita, sim. Obrigada, Natália. Professora Thais, eu concordo com a observação de que, apesar da BNT não definir, né, a questão do resumo, fica uma forma de atrair o leitor para o trabalho quando a gente deixa esse certo ar de suspense, né, de a conclusão. E aí, Natália, eu te sugiro fazer um ajuste nessa parte, né? Não que o seu resumo esteja errado, tá? O seu resumo está certo. Mas só no sentido de atender essa observação que a professora Thais fez, né? A gente deixar esse suspense no ar em relação a qual seria a sua conclusão. Às vezes, só trocar a palavra ali por alguma conclusão, por hipótese, quando você só troca, nem precisa tirar aquilo que você tem lá, mas trata de uma forma como se fosse hipótese. Aí fica um mistério, aí o leitor não sabe se é ou não realmente a sua resposta. Eu até sugiro muito... Ela caiu? Acho que ela caiu. Não, ela tá... ali, Natália. Não, estou aqui. Eu até sugiro muito, às vezes o aluno vai falar assim, o título do trabalho, Thais, é assim, a constitucionalização ou a constitucionalidade de tal instituto. Né? Às vezes colocar o "in" na frente, entre parênteses, vai gerar aquele suspense, né? Porque se você já coloca assim, a constitucionalidade de tal instituto, você vai defender a constitucionalidade, só a constitucionalidade. Se você coloca inconstitucionalidade, você vai defender a inconstitucionalidade. Então, o título já dá a solução para o problema. Né? Agora, quando você coloca o "in" entre parênteses, gera um suspense que faz com que o leitor tenha interesse pela pesquisa, né, e pela leitura do trabalho, né, para saber ali por que ele entende que pode ser constitucional, por que ele entende que pode ser inconstitucional. É a questão aí que se levantou no sentido de trazer as hipóteses de solução para o problema no resumo, sem definir qual delas, ou quais delas, ou qual delas vai ser a conclusão do trabalho. Então, perfeita observação. Agradeço mais uma vez aí pela contribuição ao trabalho da Natália. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a presença da professora Gabriela Oliveira Freitas. E, querida Gabi, já te passo a palavra. Eu que agradeço o convite, Zandona. O Zandona que está planejando a nossa entrada em parceria para o Guinness, ele com as 1000 bancas e eu com o máximo de bancas possível num dia só, né? Eu estou em banca hoje desde 7h30 da manhã. Então, Natália, se às vezes eu estou com a cara assim, com a expressão levemente cansada, não é do seu trabalho, né? Inclusive, nós estamos contribuindo também com o índice da professora Thais. Eu não sei se a professora Thais já fez 2 bancas no mesmo dia. Num dia só. 2 bancas no mesmo dia, então, tá vendo? Nós estamos contribuindo com o Guinness para todo mundo. Mas eu acho, inclusive, que a Natália deve estar habituada com o meu aspecto de cansada,
porque na qualificação ele também me deu esse mesmo presente de 4 bancas de qualificação num dia só. E eu acho que a dela estava ali para o meio, já estava assim, com um ar de quem está levemente cansado, mas não é do seu trabalho, Natália, pode ficar despreocupada. Então, Zandona, muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Apesar do cansaço, adoro participar de banca, adoro ler os trabalhos de vocês e ver os lados para onde vocês estão enxergando novos mundos para o direito, novos rumos possíveis. Acho sensacional poder contribuir de alguma forma com o trabalho de vocês. Cumprimento mais uma vez o Adriano, segunda banca dele comigo hoje. Cumprimento mais uma vez a professora Thaís, também na segunda banca comigo. Então, Natália, passo a falar diretamente com você daqui para frente, né? Já te parabenizo pelo seu trabalho. Desde a minha primeira leitura lá na qualificação, já foi um trabalho que não me causou grandes problemas, que eu li e escreveu de forma fluida, tranquila, escrita clara, técnica, gostosa de ler. Deixou claro o seu marco teórico, isso para mim é muito importante. Deixou claro a partir de quais perspectivas você ia abordar o seu tema, com uma excelente delimitação do tema, porque eu sei que às vezes vocês querem abordar o universo inteiro dentro de uma dissertação, e aí você escolheu um pequeno pontinho singelo, mas que precisa ser discutido, que precisa ser revisto, e gosto quando o aluno consegue fazer essa delimitação quase que máxima, né? De não vou pegar algo gigantesco, eu não vou trabalhar serventias extrajudiciais e o processo constitucional. Vou trabalhar um pequeno problema na serventia extrajudicial e imobiliária do processo constitucional. Gosto muito disso no seu trabalho, gosto da forma como o trabalho foi estruturado. Gosto da abordagem que você teve com o seu marco teórico. Sua BNT está bonitinha, está organizada, né? O trabalho está bem formatado. Vi que da qualificação para cá tivemos mudanças significativas, porque tínhamos um problema com a expressão acesso à justiça ou acesso à jurisdição no seu trabalho. Vi que isso foi corrigido e que você justificou a questão da jurisdição ser monopólio do judiciário, esclarecendo ali devidamente por que você não ia se valer dessa expressão nesse momento, e chegamos, inclusive, na qualificação a um comum acordo, né, da acesso à efetiva solução de conflitos, e vi que você trouxe isso para o seu trabalho, isso é de extrema valia, e que isso mostra, inclusive, que você está professores estão comentando sobre o seu trabalho e trazer isso para dentro do seu texto, né? Eu tenho um pequeno problema com o seu texto em relação a conteúdo, em relação à formatação, à organização do trabalho eu não tenho, mas eu tenho um problema na sua conclusão. Concordo com a professora Thaís, apesar de ser uma conclusão curta, ela responde a sua hipótese, porém você escorrega nela no seu marco teórico. Você dá 2 escorregões do seu marco teórico na sua conclusão. Você repete uma expressão que você fala. O acesso à efetiva solução de conflitos não se resume ao ingresso de ação ao judiciário, até aqui a gente está feliz, e sim o acesso a uma ordem jurídica justa e igualitária. E aí eu te pergunto, diante desse problema, eu tenho uma única pergunta para te fazer. Seria adequado falar em ordem jurídica justa no processo constitucional? E são essas as minhas considerações, Natália. Obrigado, professora Gabriela. Natália? Professora Gabriela, quero primeiro agradecer por todas as contribuições desde a qualificação. Realmente fiz as mudanças que sugeridas na qualificação e para tratar do acesso à efetiva solução do conflito, né, em vez de acesso à jurisdição. Em relação à conclusão da ordem jurídica justa e igualitária, deixa eu só localizar aqui. Tá. Está no 3º parágrafo da introdução. Eu marquei a mesma frase que ela está em amarelinho aqui também.
Por isso que eu sei onde está. Não, é no quarto parágrafo, desculpa. Aham. 3, 4. No final do quarto parágrafo. Uhum. Acho que a ideia, né, era abordar que o acesso à solução do conflito é algo bem amplo, né? Não é algo fechado ao judiciário, portanto, abriria-se as portas ao extrajudicial e outras demandas, outras portas para a solução de conflitos. A ideia foi essa, talvez acho que não fui feliz na expressão justa e igualitária, né? No igualitário, sim. No igualitário, a gente está em paz. Uhum. Agora, eu tenho um grande problema com o uso da palavra justiça. Eu sempre brinco, inclusive, com os meus orientandos. Eu falo, vocês estão proibidos de usar a palavra justiça se vocês não forem esclarecer o conceito de quem estão usando. Usar a expressão, algo é mais justo, sem falar, eu estou falando justiça para quem? Estou trabalhando uma justiça aristotélica, uma justiça de John Rawls. Aí pode. Se a gente for só falar em algo que é justo, a gente corre o risco de cair lá no instrumentalismo do processo, para poder falar que processo é instrumento de pacificação social, de busca pela justiça. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque o que é a grande sacada do processo constitucional? E eu acho, inclusive, que você foi muito feliz de trazer o processo constitucional para o âmbito extrajudicial. A grande sacada é a gente vai ter, pela democratização e participação das partes, controle da atividade da autoridade. Isso, na minha perspectiva, vale para o legislativo, vale para o judiciário, vale para o executivo. A democratização, a legitimidade a partir da participação popular, ela me garante controle de atos de autoridade, inclusive na serventia extrajudicial. Então, achei que você foi muito feliz na escolha do marco teórico, para a gente expandir essa ideia de processo constitucional para além do processo jurisdicional. Porém, eu comentei isso na banca da Letícia mais cedo, né? Que às vezes a gente adota um marco teórico e que é difícil da gente sustentar ele o texto inteiro com coerência. Eu entendo as dificuldades, eu já passei por elas lá atrás, né? Ainda hoje, quando eu escrevo, eu volto e leio 30 vezes para ver se eu não usei nenhuma expressão que seja capaz de me contradizer. Então, quando você fala em ordem jurídica justa, a gente fala assim, mas peraí, isso aí não era processo constitucional? Essa justeza da ordem constitucional, ela vem a partir de quem? Da ordem jurídica. Ela vem a partir da autoridade? Ela está em que contexto? Então, você pode falar de uma ordem jurídica efetiva, que eu acho que era isso que você queria dizer. Uma ordem jurídica capaz de fato, solucionar conflitos em tempo hábil, em tempo que seja eficaz para a solução do problema. Se trocar o justa por efetiva, eu já fico feliz. Eu já acho que resolve o seu problema, tá? Então, é uma crítica, obviamente, ao seu trabalho, mas não desmerece a qualidade da sua dissertação, tá? Nem da sua apresentação, muito tranquila, muito clara, o seu trabalho muito bem cuidado. Eu gosto muito de quando chega um trabalho como o seu para mim, porque demonstra zelo de quem escreveu. É um trabalho que a gente vê que ele foi tratado com cuidado, sabe? Então, obviamente, uma coisinha ou outra ela acontece, né? Eu tenho essa única crítica a te fazer. No mais, estou satisfeita. Gabi, obrigado. Eu só faço um acréscimo aqui também, Gabi, que esse mesmo detalhe está no último parágrafo da página 68. Tá, também. Eu tinha grifado ele aqui, verdade. Ordem jurídica justa e igualitária, novamente. Entendeu? E eu faço aqui a minha culpa com a banca, porque foi algo que a gente chegou a falar com a Natália na qualificação, e ela me mandou o trabalho, e quando ela me mandou o trabalho, eu não observei isso na última versão que ela fez para o depósito, porque se eu tivesse observado, eu teria alertado ela novamente para trocar aí a palavra justa por efetiva, para ficar adequado até com os ajustes que ela fez na questão de tirar a palavra justiça e colocar efetiva solução de conflitos, como ela fez o trabalho inteiro. Então, aí foi a questão questão talvez de tempo, né, para fazer esses últimos 2 ajustes na conclusão.
Mas o resto do trabalho todo eu não encontrei esse tipo de situação. Então, isso aí, Natália, eu acho que é até simples de resolver, né? Pois foram 2 pontos aí que ficaram para trás, que você e eu deixamos passar, né? Eu fazendo a minha culpa aqui também por você, para ficar adequado à expressão que você passou a usar a partir da qualificação, que foi acesso à efetiva solução de conflitos. Tá certo? Que é aqui. Ai, eu fui me intrometer, desculpa. Eu disse Não, Thaís, aliás, eu queria até comentar lá, antes esqueci. A gente é assim, Thaís, pode interromper, pode falar aqui. Eu queria até comentar que a professora Thaís, quando foi começar a falar, ela falou assim, que não é de grandes formalidades, quase que eu falei, seja bem-vinda. A gente também não é. O melhor lugar do mundo para ser assim. Então, eu já fui aqui ia falar, é que eu justamente tinha falado da página 31, lembra que ela fala de efetiva solução de conflitos, que também meio que me pegou, assim, como, na verdade, fiquei um pouco em dúvida, mas realmente depois no trabalho todo, ela vai respondendo isso, né? Vai, como eu falei, é um bom trabalho, porque ela vai me convencendo. E aí eu acho que realmente ela trabalha sempre com a efetiva solução de conflitos, não com o justo ali, que ela está justamente. A professora Thaís ficou num dilema, porque a Natália usava acesso à jurisdição. Como a jurisdição no Brasil ela é una, ela é feita só pelo Poder Judiciário, e ela estava falando do extrajudicial, ela não poderia falar de jurisdição. Aí a solução inicialmente que a gente pensou foi acesso à justiça. Mas aí ela utilizando acesso à justiça ficaria contraditório com o marco teórico que ela utilizou, que ela fez opção no processo constitucional. Então aí foi até uma sugestão da professora Gabriela, que nós, professores da banca da qualificação, acolhemos, e a Natália também acolheu, que é utilizar a efetiva solução de conflitos, para solucionar essa discussão toda. E aí, só nesses 2 pontos aí, que infelizmente passou, né? Sim. Tanto a Natália como eu deixamos passar. Então, assim, eu peço desculpas aí, em meu nome e em nome da Natália, nesses 2 pontos. Claro, isso aí é simples, a gente vai, eu faço compromisso aqui de mandar a máfia atrás da Natália, se ela não fizer, se ela não fazer, efetivar essa alteração aí, né, nessa parte aí, né? Não, perfeito. Meu único comentário é esse mesmo. No mais, o trabalho tá muito bom, Natália. Lembrando que aquilo que o professor Brett sempre falou com a gente, né, Gabi? Com o Adriano também, que falou. Perfeição não é desse mundo. A perfeição não é desse mundo, né? A gente tem que buscar sempre. A Natália demonstrou desde o primeiro momento que buscou sempre a perfeição, mas como a perfeição não é desse mundo, passou desses 2 locais aí, Natália. Realmente passou despercebido, mas eu anotei aqui e eu vou fazer a troca. Realmente a ideia não era falar injusta, né? Efetiva. Efetiva funciona. Muito obrigada, professora. Por nada. Professor Adriano Ribeiro, meu direto amigo e irmão, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu já te passo a palavra. Boa noite, todos estão presentes. Professor Sérgio, agradeço essa oportunidade de estar aqui aprendendo mais uma vez. Parabéns a você pela condução dos trabalhos na coordenação do PPGD. Está um gestor de toda a estrutura física e também acadêmica, com G maiúsculo também. O senhor fala que é professor com P maiúsculo, né? E também está fazendo as ações, desenvolvendo projetos, envolvendo as pessoas, alunos, egressos, colaboradores, para fazer uma estrutura do PPGD melhor, né? Parabéns, professor Sérgio. Professora Thaís, meus cumprimentos, alegria ouvi-la novamente, assistir a palestra que a senhora proferiu, contribuição significativa para o nosso PPGD, sobre metodologia, ouvi atentamente também as considerações da senhora ao trabalho, que bem pontuais e importantes. Professora Gabriela, estamos aqui, mais uma vez, aprendendo com essa dissertação. Professora Gabriela, que tem um olhar da Escola Mineira de Direito Processual. É uma alegria estar aqui também ouvindo a
as considerações, os ensinamentos da professora Gabriela, e que registro mais uma vez. Tive a primeira oportunidade, e agora eu vou dizer até o ano, viu, professora Gabriela? Em agosto de 2015, quando a professora Gabriela Oliveira Freitas lecionou no programa da TV Justiça Saber Direito, com entrevista, nos ensinando, né, sobre o conteúdo do processo. Perceba, professora Gabriela, que a admiração do aprendizado já vem de algum tempo, viu? E agora eu quero me dirigir as palavras à Natália. Natália, receba o meu abraço fraterno pela pesquisa que desenvolveu e que está a nos apresentar aqui agora. Você definiu um tema muito peculiar, e percebo aqui que tem muito a ver com a sua atividade profissional. O seu currículo Lattes, que está atualizado, muito bem revela isso pela sua trajetória acadêmica e profissional, a sua busca pelo aprendizado no serviço de registro, né, de imóveis em especial. Tive a oportunidade de participar também do exame de qualificação, em julho, né, onde pude fazer algumas considerações, e observei que você atendeu prontamente, né, ao conteúdo, à proposta, nas páginas mencionadas aqui. Natália, eu quero te dizer o seguinte: a leitura da sua pesquisa, desse relatório, dessa dissertação, corrobora com as manifestações anteriores do professor Thaís, da professora Gabriela, e a você tenho a dizer o seguinte: como é bom lermos uma introdução onde estrutura o trabalho, onde define realmente o planejamento da pesquisa, onde é possível lermos o tema-problema, a hipótese que você identificou, a delimitação do marco teórico. E aqui, professor Sérgio, quero fazer um destaque que um dos autores aqui, que é o professor José Alfredo de Oliveira Baracho, a revista Mérito, neste ano, fará uma edição especial para homenageá-lo, né, com o processo constitucional. Você também nos informa qual que é o seu objetivo geral, objetivo específico. A estrutura do trabalho também atende realmente, e a partir daí é possível ler nos capítulos seguintes o que realmente você se propôs a chegar até a conclusão e identificar aqui a sua realmente conclusão, ou que chama considerações finais, né? É possível nós, enquanto examinadores, constatar que o que você escreveu na introdução é o que você realmente desenvolveu nos capítulos. Ainda na introdução, há essa clareza da problemática, da pesquisa, né, os objetivos muito bem expostos aqui. Como já foi evidenciado, e repito, a base conceitual e a fundamentação teórica que você se propôs faz a interface com os professores do PPGD, né, tem embasamento doutrinário e legal. Coerência metodológica também quero evidenciar que está muito bem definido, né, que adequa-se ao propósito que você definiu desde o início da sua pesquisa. A adequação da BNT. Quase nada aqui foi possível identificar para te pontuar. Eu só fico curioso aqui, e já mencionei em outras bancas, e também vou me reportar a você, quando li lá na página 31, você menciona a proposta de emenda à Constituição 108 de 2015. Quando se fala em proposta, eu entendo que ainda está em andamento. Então, pense na possibilidade de colocar uma nota de rodapé para esclarecer, neste momento atual, qual que é a fase dessa PEC 108 de 2015. Ela foi aprovada, não foi aprovada, já que de 2015, nós estamos em 2022, o que significa esse ano aí?
e se realmente esses meios extrajudiciais de solução de conflitos foram elevados a um direito fundamental. Se eu puder, por gentileza, juntamente com o professor Sérgio Zandona, verificar, que é seu orientador, verificar a possibilidade de fazer esse acréscimo, penso que fica muito bem. E, aliás, ainda nessa página 30 e 31, foi onde você nos esclareceu muito bem, foi pontuado, o que é acesso à justiça, acesso à jurisdição. Isso aqui ficou muito perfeito, e muito bem identificado por você, esclarecido para nós, enquanto leitores da sua dissertação. E te confidencio, eu não tenho perguntas para fazer, porque eu estou aprendi muito bem com o seu texto. O que eu quero, professor Sérgio Zandona, é colocar aqui a avaliação também das examinadoras, uma recomendação de publicação dessa dissertação, porque é um tema bem pertinente ao extrajudicial e que, de um tempo para cá, não sei precisar qual ano, as próprias pessoas que trabalham nos serviços extrajudiciais, elas têm desenvolvido pesquisas, buscado o aperfeiçoamento, né, do trabalho ou da legislação, que me deixa assim bem fascinado, né? Porque até então a gente lia trabalhos das outras áreas e a do extrajudicial ficava mais ali, né, sem muita evidência, sem muito desenvolvimento de pesquisas. Então, assim, a relevância e pertinência do seu trabalho, ele tem o cunho científico, que contribui para a compreensão do extrajudicial em si, e também de como se faz a retificação, né? O profissional da sua área, ele visa, né, aperfeiçoar todo o sistema, e de maneira também que até a professora Thais recomendou colocar mais casos concretos e exemplos, é justamente para a sociedade entender e valorizar a atividade do extrajudicial, né, do registro de imóveis. Então, eu tenho, assim, professor Sérgio, a cumprimentar, né, a Natália pelo desenvolvimento da pesquisa e recomendar a publicação. São essas as minhas considerações, professor Sérgio. Obrigado, professor Adriano. Natália? Professor, te agradeço por todas as palavras e pela sugestão. Eu vou seguir, abrir uma nota de rodapé na página 31, para informar a fase atual da PEC 108 de 2015. E no mais, enquanto o professor estava falando, eu estava aqui segurando o choro, falando, segura, não chora, espera, porque há pouco tempo atrás eu achei que eu não ia realmente conseguir. Nossa, meu Deus. Calma. Que não ia conseguir, eu achei que eu não ia conseguir concluir, estava muito difícil. E então, assim, é muito gratificante. Desculpa. Não, tranquilo, Nath. Eu falo dentro de sala de aula, professor Thais, que eu tive 2 divórcios na minha vida, a Gabi sabe disso. Um divórcio foi quando eu terminei o meu mestrado e outro divórcio foi quando eu terminei o doutorado. Então, você está terminando o seu mestrado casada. Então, já é uma grande vitória que você está... Ela está ganhando já. Então, assim, você pode ter certeza que você está muito à frente do Zandona. E eu, como seu orientador ou desorientador, eu gostaria de dar o depoimento aqui para a banca que a Natália, além de esposa, mãe, né, é uma profissional, né, muito estudiosa, muito dedicada em tudo que faz, participa de tudo que acontece na família, e ter a família que a Natália tem não é fácil, porque é uma família de políticos, então toda hora tem muita cobrança em cima, é muita responsabilidade, então, e ela ajuda a contribuir com tudo na família, com muita responsabilidade, como são todos da família dela, porque ela tem 2 irmãos que foram meus alunos também,
Caso não esteja enganado, eu acho que de vocês três, 2 foram meus orientandos na graduação também, participei da banca de vocês na graduação, estou participando da sua banca agora, quero que seus 2 irmãos também venham para cá fazer mestrado com a gente, né? E a Natália engravidou durante o mestrado, né? E teve filho durante o mestrado, então que é outra coisa complexa também, né? De gravidez, porque eu lidei com isso aqui há pouco tempo aqui em casa também, minha esposa engravidou, teve o Zandoninha, né? Então, assim, e o Zandoninha está com 1 ano e 1 mês, então eu sei o que é ter um bebê em casa, né? E carregando as responsabilidades todas, como professor, como profissional também, minha esposa é professora também, então, assim, a gente luta diariamente para conseguir dar conta de tudo, então, todos nós aqui sabemos, Tati, como que é difícil mesmo, sustentar isso tudo e ainda pesquisar, ter cabeça para pesquisar, ter cabeça para redigir uma dissertação dessa, então realmente não é fácil. Professora Thais, eu sempre gosto de contar as fontes. Então, assim, aqui na qualificação, contei as fontes da qualificação da Natália, e tinham 86 fontes. E agora, da qualificação para a banca da Natália, 104 fontes. Então, só em fontes, a Natália já evoluiu gigantescamente da qualificação agora, né? Além do que, eu sempre falo, professor Thais, que o grande compromisso do mestrando é tentar esgotar o assunto, já que esgotar é impossível, mas ele tem que demonstrar na dissertação dele que pelo menos ele tentou esgotar o assunto. E a tentativa de esgotar o assunto passa pelo cumprimento de todas as fontes de pesquisa. Então, a Nath usou 22 livros diferentes, ela usou livros físicos, usou 6 livros eletrônicos diferentes, ela pegou 27 artigos diferentes de periódicos e revistas, pegou a revista da FUMEC, a Mérito. Isso é importante também, pegar a revista do programa. Muito importante, né, porque demonstra aderência, né, isso que a gente vai bater nessa tecla aqui, aderência e prestígio, aquilo que é produzido no programa, 2 artigos publicados pela Mérito. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, professora Thais, a Mérito, que eu tenho a honra de compartilhar a editoração com o professor Adriano, a Mérito é uma das únicas revistas, ou talvez a única no Brasil, que tem a versão em áudio dos artigos publicados. Que legal! Versão em português, a versão em inglês e a versão em áudio, gerando inclusão. Isso dá um trabalho gigantesco para a gente, porque a gente que faz. Que legal! Não tem suporte, não tem verba para isso, a gente que faz isso tudo. Todos os artigos têm o DOI, Código Internacional, que identifica o artigo no mundo inteiro, cada artigo tem um DOI específico, né? E a gente está fazendo também edições especiais da Mérito, prestigiando grandes autores, grandes pesquisadores, tal qual foi falado pelo professor Adriano. Esse ano nós estamos com uma edição especial prestigiando o professor Baracho, que em 86, 84, 86, teve as suas primeiras edições do livro intitulado Processo Constitucional, quer dizer, antes mesmo da Constituição, ele já se falava em processo constitucional, difundindo o processo constitucional no Brasil, a partir dos estudos do Fixamúdio, do Andolina, né? Nós estivemos num congresso, no Comped de Onati, no norte da Espanha, no maior centro de sociologia do mundo, e uma das poucas obras de brasileiros nessa biblioteca, que é uma das maiores do mundo, em termos de obra, era do professor Baracho. E a Natália colocou como seu referencial teórico o professor Baracho, no processo constitucional. E a Natália ainda citou 2 sites, 2 teses e dissertações de outros programas, 5 dissertações. Isso é muito legal, né? Do nosso programa, 2 julgados, 31 normas diferentes trabalhadas na dissertação da Natália, o que é algo complexo, Nath, você conseguir trabalhar 31 normas diferentes, né? Então, aí a demonstração da qualidade do seu trabalho. Eu estou falando isso por quê, Nath? Porque essa banca está sendo gravada, vai ser disponibilizada no YouTube. Então, é importante que seus colegas que aqui estão assistindo saibam da qualidade do seu trabalho, da qualidade da sua pesquisa.
Citou o projeto de lei, que é outra coisa que eu bato muito na tecla. O mestrando às vezes esquece de fazer pesquisa em projeto de lei, que é importantíssimo. Importante. Nós tivemos, inclusive, um caso de uma mestranda que fez um trabalho sobre a lei de licitações, a 8666, e não pesquisou o projeto de lei. Ela depositou o trabalho, no dia seguinte foi aprovada a lei nova de licitações. Aí, quer dizer, quase que pirou, porque depois ela teve um mês para retificar o trabalho todo. Então, é nessas horas que dá divórcio, né, Thaís? Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla que tem que pesquisar projeto de lei, porque às vezes você é pego de surpresa num negócio desse, e a Nath pesquisou. Os anais do Comped, citou dois artigos publicados no Comped. Autores da instituição, 6 autores diferentes da instituição, 2 professores da banca, 5 textos no direito comparado, e citou 2 informativos do CNJ, que dão aí 104 fontes diferentes. Das dissertações que eu tenho visto, Nath, isso aí você já demonstrou o seu esforço e para esgotar o assunto, né? A qualidade do trabalho já foi atestada pelos professores, né? Eu concordo com a professora Thaís que é tão bacana quando a gente começa a ler um trabalho e a gente vai acompanhando o entendimento daquele pesquisador, e aí quando o trabalho, você chega na conclusão do trabalho, você fala assim, você respira fundo e fala assim, me convenceu, né? Então, assim, isso demonstra que você, o quê? Você trouxe os argumentos de todos os lados e chegou lá, foi fazendo um estudo sistemático e lógico do assunto, dentro do direito, e chegou à conclusão que convence o leitor, né? Gera segurança para o leitor que aquela é uma solução, de fato, efetiva para um problema, né? E eu bato muito na tecla, desde o início do meu doutorado, que dentro do processo administrativo, aí, pelo fato de ser processo administrativo, porque senão o correto seria chamar de procedimento, por se chamar processo administrativo, de fato, a gente tem que ter contraditório, isonomia, ampla defesa assegurados, né? Aí o pessoal, muitos falam assim, não, mas não tem problema não, porque o judiciário depois pode vir alterar, né? Mas, sei lá, um processo administrativo disciplinar, por exemplo, em que o servidor é afastado da sua atividade e deixa de receber, você acha que é fácil ele reverter isso através de uma liminar no processo judicial? Dificilmente. Ele vai ter que esperar um devido processo legal todo, muitas vezes, para chegar na sentença e o juiz mandar ele ser restituído ao cargo. E como é que ele sobreviveu? Como é que ele sustentou a família dele durante esse curso todo? Porque o pessoal vai falar assim, não, depois ele recebe tudo. Todo aquele período que ele ficou afastado, ele vai receber. Tá, mas e o período todo que ele ficou afastado? Como é que ele sustentou a família dele? Né? Então, é o problema, inclusive, do inquérito policial, do inquérito civil, né? Eu defendo que deve ter contraditório no inquérito penal, deve ter contraditório no inquérito civil, porque não adianta a gente tampar o sol com a peneira e falar assim, não, isso aí depois não vai fundamentar a decisão. Fundamenta ainda que o entendimento do julgador, que ele não cita ali, mas forma o convencimento dele. Algo complexo também, né? Nath, te dar os parabéns por esse percurso todo. Pode se emocionar, é válido se emocionar, né? Faz parte, né? E para não me alongar mais, por tudo aquilo que foi falado pelos professores da banca, eu gostaria de perguntar aos professores se a gente pode deliberar aqui ao vivo a atribuição, já a gente não tem nota, né, na banca, ou se os professores preferem que a gente faça a sala reservada. Eu sou a favor de deliberar ao vivo em todas as bancas e acho que devia estar no regulamento do programa. Você está vendo que aqui eu é tudo... Eu vou falar direto com o coordenador da vez, que vai que ele resolve. Fala com o coordenador, talvez ele resolva isso. O professor Fabrício participou da primeira banca do dia hoje. Exato. E a gente fez dessa forma, sabe, Thaís? Aí ele elogiou, ele falou assim, não existe esse programa nenhum, e eu acho que vocês estão certos, porque se a gente defende um espaço democrático, não um espaço obscuro, a gente tem que acabar com essa ideia aí de sala reservada para atribuir, para cada um fazer sua crítica e tal. A gente tem que fazer do jeito que vocês estão fazendo aí mesmo, em sala aberta, né? Até para todo mundo ver como é que é, né?
E já que você quer fazer deliberação ao vivo, né? O que eu falaria numa sala privada, eu não tenho constrangimento nenhum, muito pelo contrário, de falar na frente da Natália. Eu já elogiei o trabalho, é um trabalho de qualidade. O professor Adriano já sugeriu publicação. Professora Thaís fez alguns apontamentos que são sempre válidos de você voltar no seu trabalho e rever. Eu fiz um apontamento de uma pequena troca de palavra que tem validade para o seu trabalho ficar ainda melhor. Mas é um trabalho de qualidade, é um trabalho feito com cuidado, que você teve dedicação no encerramento do seu trabalho. Então, não vai chorar de novo, pelo amor de Deus, tá? As coisas são difíceis para todo mundo, Natália, todo mundo no meio do percurso sofre um monte de coisa. O Sérgio comentou que ele passou 2 divórcios. Eu, no meio do meu doutorado, eu perdi a minha mãe. Então, eu tive um semestre inteiro que foi completamente desorientado. Nem meu orientador sabia onde eu estava, nem eu sabia onde eu estava. E aí, às vezes, você para e pensa assim, não vou continuar com esse trem, não, porque eu não tenho a menor condição. E aí, ao mesmo tempo, você pensa assim, mas já cheguei até aqui, né? Então, vou continuar caminhando até o final e vamos lá. Então, todo mundo passa aí uma sequência de situações complexas, né? E chegar até aqui é uma vitória. Na minha opinião, eu voto pela aprovação da Natália. Professora Thaís? Também, com certeza. Eu estou de acordo com o Adriano, eu acho que pela complexidade da temática do trabalho da Natália e pela qualidade da redação dela, clareza da redação dela, o nível da pesquisa, eu acompanho o professor Adriano na questão também da publicação. E aí eu consulto a professora Gabriela, a professora Thaís, se estariam de acordo a gente constar isso na ata. Pode constar, sim, pode. Aprovada com indicação. Sou de acordo com a mesma ressalva que eu fiz com a Carol hoje de manhã, desde que seja publicado, tenha lançamento de livro com coquetel. De acordo. Tem muito tempo que eu não vou no coquetel de lançamento de livro, gente. E compre uma passagem para a professora que está em São Paulo e para Minas Gerais. Isso. Exatamente. Ô, Nath, você tá de acordo com essa sugestão aí da professora Gabriela de publicação com coquetel? Interessante, né? Reunir, ver os amigos, professores queridos, né? Eu adoro um lançamento de livro, gente. Veio esse trem de pandemia, foi 2 anos sem lançamento de livro com coquetel. Bom, se estamos todos de acordo, Nath, eu tenho a satisfação, o orgulho de dizer, em nome do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade FUMEC, em nome do reitor da Universidade FUMEC, professor Fernando Nogueira, que a partir desse minuto agora você se torna mestra em Direito pelo PPGD FUMEC, com muito orgulho. Para você e para sua família toda, uma família linda, tá? Todos eles, eu tenho certeza que têm orgulho de você, porque nós todos temos. E agora é curtir, né, esse momento e lembrar que você teve a aprovação com a indicação de publicação da sua dissertação, tá? Agradecer aqui a presença do Eduardo, que está nos acompanhando, do Breno também, que é servidor do tribunal, do professor Bruno Bernardes, que esteve ao seu lado o tempo inteiro e está conosco, né, nessa trajetória aí de tutoria, né, e orientação no PPGD. Agradecer a professora Thaís Ramos, né, magnífica hoje as suas contribuições nas bancas. Não vai se ver livre da gente, agora, a partir de agora vai participar sempre das bancas conosco, né? Quem sabe até batendo esse recorde, né, professora Thaís, de 2 bancas, quem sabe na próxima 3 bancas. Pois talvez na próxima 3, né, quem sabe. Eu não quero bater meu recorde, não. Eu estou satisfeita, tá? 4 por dia é o limite. O professor Adriano, que reforça aí meu braço direito, meu braço esquerdo na FUMEC. A professora Gabriela, né, que eu tenho um carinho gigantesco pela professora Gabriela. Obrigado a vocês. Tá aí, Natália, eu te passo, em primeiro lugar, a palavra, depois eu passo a palavra aos professores da banca.
Bom, então, mais uma vez, eu quero agradecer a leitura atenta de todos os professores, todos os comentários, sugestões e críticas foram muito válidas, vou levar todas em consideração. Agradecer à Universidade FUMEC, que sempre foi uma parceira, e ao professor Zandona, né, que mais do que um orientador, foi um amigo mesmo, que sempre esteve ao meu lado, e foi imprescindível para eu conseguir chegar até aqui, superar os desafios e não desistir. E ao professor Bruno, que está aqui também nos assistindo e esteve ao meu lado durante essa trajetória. Então, só tenho mesmo que agradecer. Professora Thais? Então, eu também só tenho a agradecer, né, gente? E estar aqui na FUMEC pela primeira vez é muito satisfatório, é uma honra grande mesmo. E poder contribuir com um programa que já é tão bonito, um programa tão qualificado, né? Tudo nas mãos do professor Zandona, já que está nas mãos dele há um tempo, e tomara que continue, né, professor, para continuar com a qualidade, né? E eu gostei de ver que o professor também se preocupa com o que o senhor estava falando antes sobre a questão do feminismo, né? Não só do feminismo, mas uma questão de simplesmente de colocar mais mulheres no programa. Achei muito bonito. Eu já vi, e aí pesquisando, programas, não vou citar nome aqui, nos quais, não só um, foram mais, 100% dos pesquisadores, dos professores são homens, 100%. E isso eu tenho certeza que já vai vir, com certeza, acredito nessa avaliação, já vai ter esse olhar também pela cápsula, eu falo tanto da cápsula, já vai ter esse olhar também, né? Porque não podemos mais ficar somente com pesquisadores homens, né? As mulheres estão aí e estão fazendo belos trabalhos, como o da Natália, por exemplo, a qual parabenizo, e realmente é muito justo, falando injusto, né? E muito justo o trabalho dela publicar a aprovação e o trabalho dela ser publicado, porque foi realmente um belo trabalho. Como eu falei, a leitura ali, ela foi me convencendo mesmo. Então, parabéns mesmo, Natália. E também a professora Gabriela, foi um prazer, professora Adriana, também foi um prazer estar com vocês aqui. Gostei que vocês também não são assim tanto da formalidade, porque eu gosto também, às vezes, de debater, né? Tem as formalidades que a gente deve seguir um pouco, pelo menos, para não... Mas eu sou mais espontânea, assim, o professor Sérgio já me conhece há um tempo, né, na minha espontaneidade, assim, e eu peço desculpa até se atrapalhei em algum momento. Eu tenho para mim que o Sérgio, apesar de a cara de ser alguém muito formal, de ser alguém muito sério, metódico, e de fato ele é muito metódico, ele gosta de gente informal, e não é à toa que ele me adotou nessa vida há mais de 15 anos, né? Professor Sérgio, então, já aproveitando a informalidade, eu vou cumprimentar a Natália, desejar sucesso na sua vida profissional, e vou me retirar, porque eu estou com 15 minutos de aula em atraso já. É verdade. E aí eu vou seguir. Gente, foi um prazer conhecê-la. Oi. Tira uma foto aí pra gente. Agora, todo mundo faz cara de feliz. Bruno, aparece para você sair na foto. Breno, que está aí assistindo também. Vamos lá, todo mundo com a cara boa, sorrindo aí. Pronto, registrada e já te mando, tá bem? Então, gente, foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau. Agradeço, Gabi, Thaís, um abraço para vocês. Até a próxima. Natália, parabéns mais uma vez, muito sucesso aí. Eduardo, agradeço aí por você estar acompanhando as aulas, as defesas. Isso é importante, que você está iniciando agora no BPGD, já compreender como que é o funcionamento da defesa, né? O Breno também, que está conosco aí no tribunal e no PPGD. Professor Bruno, um abraço para vocês. Muito obrigado, professor Sérgio, por estar aqui nessa banca, participando e aprendendo com vocês. Natália, já você ouviu a professora Gabriela, então vamos agendar a data do lançamento aí. Vamos. Gente, um abraço a todos. Beijo. Abraço. Obrigado e boa noite. Obrigada. E parabéns, Natália. Obrigada. Tchau.